Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou o Alessandro Moraes e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Romanos. Nós estaremos aí hoje na aula número 10, estaremos iniciando o estudo do capítulo 3 de Romanos. Espero que todos vocês tenham passado uma ótima semana, sempre na presença do Espírito Santo de Deus, sempre sendo guiado aí pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. E que nessa semana nós possamos continuar sendo usados, né? Usados para poder pregar, para poder falar, para poder ensinar essa boa notícia que é o Evangelho, a boa notícia que Cristo já fez tudo o que tinha que ser feito para nos salvar. E para nós hoje basta simplesmente crermos na palavra de Deus, nós tivermos fé na palavra de Deus e crermos nela e praticarmos ela, enfim, a graça de Deus nos abunda e nós seremos todos salvos, ok, pessoal? Basta ter fé e crer em Cristo, no seu sacrifício e na palavra de Deus. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que você está vendo esse vídeo, mas hoje por aqui é exatamente 7 horas da manhã, do dia 18 de julho de 2022, né? Hoje está um pouquinho mais gelado o tempo, 15 graus, por isso que eu estou aqui com esse casaquinho. Ok, pessoal? Bom, eu gostaria de iniciar com vocês fazendo a leitura dos versículos que nós vamos estar aprendendo hoje, ok? Deixa eu colocar a Bíblia aqui. Então hoje nós vamos estar estudando aí capítulo 3 de Romanos, começando no versículo 1 e finalizando no versículo 9. Então vamos ler esses versículos, e a gente já vamos orar também para entrar na lição em si, ok? Então Romanos 3, versículo 1 diz o seguinte: Então, qual é a vantagem de ser judeu? A circuncisão tem algum valor? Sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. E é verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será também infiel? De maneira nenhuma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. E as Escrituras dizem a seu respeito: será provado que tens razão no que dizes, e ganharás tua causa no juízo. E alguém poderia dizer: mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a verem como Deus é justo? Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar? Estou seguindo o ponto de vista humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Alguém poderia argumentar ainda, mas por que Deus me condena como pecador se minha mentira ressalta a sua verdade e lhe traz mais glória? E alguns até nos difamam, afirmando o que dizemos: quanto mais pecarmos, melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão debaixo, estão sob o poder do pecado. Então, pessoal, esses são os versículos que nós iremos estudar no dia de hoje. Vamos estar orando para iniciar nosso estudo. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este momento que o Senhor está nos concedendo. Muito obrigado, Pai, por esse dia, por essa manhã. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos é livre. Tua palavra que nos é acessível. Por tudo que nós podemos, Senhor, estudar. Por tudo que nós podemos aprender.
por tudo que nós podemos fazer, pregar, falar, Pai, ensinar da Tua palavra. Somos livres para isso, Senhor. Há quantos e quantas pessoas, Pai, que querem também, Senhor, eh, pregar, ensinar a palavra, evangelizar outras pessoas, mas são pressionadas, são oprimidas devido ao país, devido à cultura, devido ao que elas vivem fora, Senhor, dessa liberdade que nós temos. Que o Senhor a cada dia possa nos abençoar, ó Deus, continuar nos abençoando. Que o Senhor a cada dia possa continuar enchendo nossas vidas, nossa mente, nosso coração com a Tua palavra, Senhor. E que nós possamos ser usados por Ti como uma ferramenta preciosa em Tuas mãos, ó Deus. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, fique conosco, Pai, nos trazendo sabedoria e revelação nesta aula e que nós possamos aprender mais e mais de Ti, Senhor, a cada momento. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Desculpa aí minha voz, minha garganta aí de vez em quando dá uma enroscada. Vou tomar um gole d'água aqui para a gente dar continuidade à nossa lição. Então, a nossa lição de hoje é a aula número 10, né, sobre o capítulo 3 de Romanos. E nós estamos falando aí um pouco sobre a fidelidade de Deus e sobre os judeus, que são melhores que gentios ou estão no mesmo patamar, ok? Então vamos lá. Nesse capítulo 3 de Romanos, a gente vai dividir ele em 3 partes, ok? Então a primeira parte aí nós vamos aprender sobre as objeções dos judeus, né? A primeira objeção que Paulo faz é: que vantagem há em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Segunda objeção: que importa se alguns deles foram infiéis, né? Se alguns judeus foram infiéis? Deus é injusto por aplicar sua ira? E quarta objeção: por que sou condenado como pecador? Né? Então Paulo, nós vamos ver que Paulo vem construindo, né, toda uma circunstância, todo um quadro, pintando um quadro aí para os romanos, a quem ele escreveu este livro. E nós sabemos que os romanos lá tinham tanto romanos judeus como gentios, né? Enfim. E aí ele fala primeiro aos gentios e depois ele vem falando aos judeus também. E como Paulo também era judeu, né, ele era cidadão romano, mas Paulo era judeu. Então ele conhecia muito bem, né, a mentalidade, conhecia muito bem os pensamentos dos judeus e sabia que assim que os judeus começassem a ler a carta dele, que ele enviou a eles, ali no capítulo 2, que nós vimos aí, a aula passada, né, que Paulo também acusa o judeu de ser pecador e fala que ele está também debaixo da ira de Deus. Paulo sabia que os judeus iriam entrar com argumentações, com objeções sobre isso. E aí, então, Paulo já adianta, né? E já põe essas objeções e já explica elas, ok? A parte 2, né? Paulo vai complementar aí todo esse quadro que ele está pintando, né? E vai falar que realmente ninguém é justo. Não há grego, não há gentil, não há judeu, não há quem for que é justo, né? Todos somos pecadores. Então ele encerra o raciocínio dele no versículo 9, e até aqui que nós vamos ver hoje. E na próxima aula nós veremos aí, né, o que todo homem é e a conclusão inevitável, né? Qual que é a conclusão inevitável? Que todos somos pecadores, todos estamos destituídos da glória de Deus e por isso todos temos que ser justificados pela fé se quisermos realmente um relacionamento com Deus, se acreditarmos na palavra, se quisermos a vida eterna, ok? E a partir do versículo 21, né, do capítulo 3 de Romanos aí, Paulo começa então a introduzir a salvação.
a justificação pela fé, ok? Então nós veremos aí também o método de Deus para a reconciliação entre ele e o homem, o que é necessário o homem fazer e que nós devemos fazer para nos reconciliar com Deus, e se Deus se interessa realmente por todos os homens, ok? Então esse é o esboço, né, do capítulo 3 de Romanos que nós estamos começando a estudar hoje. Bom, então primeira parte aí, que são as objeções dos judeus, né? Ou seja, depois que os judeus leram o capítulo 2 que Paulo escreveu na carta, né? Aquela parte da carta onde Paulo acusa os judeus. Então Paulo já vem agora aí relatando o que os judeus iriam pensar em suas cabeças e ele já vem também dando as respostas, né? Para não ficar, vamos dizer assim, nenhum vácuo no meio disso, para que eles pudessem pensar em coisas diferentes, ok? Sempre quando nós vamos explicar algo, ensinar algo, e fica lacunas, né, nesse ensinamento, fica espaços em branco nesse ensinamento. Todo ser humano tem, não é a capacidade, mas nós temos o instinto, vamos dizer assim, de preencher essas lacunas, né? De preencher esses espaços que ficaram em branco no ensinamento que nós aprendemos. Então é por isso que Paulo era muito inteligente e muito sábio. E ele não deixava nenhum tipo de lacuna, nenhum tipo de espaço, para que os próprios judeus não pudessem ali colocar seus próprios pensamentos e distorcer a palavra. Ok? Então, concluindo, né? Como nós concluímos aí o capítulo 2 que nós vimos na aula passada, onde Paulo declara que o judeu também é culpado e também é pecador, né? Então Paulo, ele se antecipa e responde às objeções que seus ensinamentos apresentados nos capítulos anteriores, no 1 e no 2, levantariam nas mentes dos judeus, né? Porque Paulo também era judeu, ele conhecia toda a lei, inclusive, né? Ele era um mestrado na lei, então ele já sabia exatamente que os judeus iriam pensar sobre o seu ensinamento. Então, então vamos ver aqui o que Paulo, né, responde a cada uma dessas objeções. Então, primeira objeção, aí no versículos 1 e 2, né, que diz assim: que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita em todos os sentidos. Então, Paulo mesmo responde, né, a pergunta. Primeiro ele pergunta: que vantagem então eu tenho em ser judeu e que vantagem eu tenho em ter sido circuncidado, né? E aí Paulo responde: muita em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Então, Paulo aqui já está instruindo os judeus que o principal não é a linhagem, né, por ter sido judeu, e nem por causa de ter obedecido uma lei de Moisés, né, a circuncisão, mas sim porque eles receberam, em primeiro lugar, as palavras de Deus, né, os oráculos de Deus. Então Deus conferiu aos judeus a dignidade de serem os depositários da sua palavra, ou seja, de terem a palavra de Deus e com isso poderem ensiná-la para outros. Esse era o objetivo. O Romanos 9, né, versículos 4 e 5, a gente vai estudar ainda lá para frente, mas diz assim: eles, os judeus, né, são o povo de Israel, escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou sua glória, fez uma aliança com eles e lhes deu sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber suas promessas. Então, eles tinham o privilégio, né? Adorar a Deus e receber as promessas. Então, do povo de Israel vem o que? Os patriarcas e o próprio Cristo, quanto à sua natureza humana. Cristo era israelita. E ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Amém. Então Paulo vem complementando aqui que Cristo,
além de ter uma natureza humana vinda, né, da linhagem israelita, ele também é Deus, Cristo é Deus, né? E a ele toda a glória. Amém. Então a primeira objeção era essa, certo? E tinha alguma vantagem em ser judeu, e Paulo responde que sim, né? A principal vantagem era porque era um povo escolhido, tinha uma aliança com Deus, tinha a palavra, tinha as promessas reveladas, né? E também desse povo veio os patriarcas e veio Cristo, como sua natureza humana. A segunda objeção, então, é a seguinte, que está nos versículos 3 e 4. É verdade que alguns deles foram infiéis, né, os judeus. Mas isso significa que Deus será também infiel? Será que Deus muda, né, seu propósito? Será que Deus muda a sua palavra pela infidelidade dos homens? De maneira nenhuma. Então Paulo responde: Deus não mudará. Deus não será infiel. Deus sempre será fiel. Então, de maneira nenhuma Deus muda, né? Será infiel. Ainda que todos sejam mentirosos, ainda assim Deus será sempre verdadeiro. E as Escrituras dizem a seu respeito: será provado que tens razão no que dizes, e ganharás tua causa no juízo. Né? Então, aqui é uma metáfora que está lá no Salmo 51, versículo 4. Né? E diz que todas as palavras de Deus são verdadeiras, né? Então, ele tem razão. Em tudo que diz, tem razão. Tudo que está na Bíblia, Deus tem razão. Calvino, João Calvino, né, no ano de 1509, diz o seguinte: o que Paulo realmente quer dizer é que uma grande parte da nação de Israel havia o quê? Renunciado ao pacto de Deus, né? Havia deixado Deus no esquecimento, não queria mais saber de Deus. Paulo simplesmente menciona alguns com o fim de amenizar a aspereza da sua censura, né? Do que ele estava ali te explicando aos judeus naquele trecho de Romanos. Então Paulo, ele responde, né, a segunda parte da pergunta, dizendo o seguinte: é impossível que a verdade de Deus perca a sua substância mediante a fraqueza humana. Portanto, não importa, Deus tem dado a sua palavra e ele permanece fiel, independentemente do que o homem faz ou o homem não faz. A promessa continua firme, porque não descansa na aceitação ou fidelidade do homem. Ou seja, não depende, né? A palavra de Deus, a promessa de Deus não depende da nossa aceitação ou da nossa fidelidade. Ela é a palavra do próprio Deus e assim permanecerá. Paulo, então, ele cita, né, o Salmo 51, 4, dando a impressão de que o homem e Deus foram ao tribunal para serem julgados. E aí, né, no tribunal, tal, aquela metáfora, Deus saiu o quê? Vitorioso, o homem condenado, com toda certeza, né? Então, Paulo ainda vai voltar a discutir essas objeções que ele está esclarecendo aos judeus no capítulos 9, 10 e 11 aqui de Romanos, né? Então nós vamos ainda estudar com mais detalhes mais para frente essas objeções, continuar estudando. Mas o Salmos 51:4 diz o seguinte: pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes, e é justo teu julgamento contra mim. Né? Então, aqui o salmista escrevendo, ele tinha consciência, né, que ele pecou contra Deus, fez o mal contra Deus, e tudo que Deus declara em sua palavra, todo o julgamento de Deus contra nossas vidas é algo muito justo. Terceira objeção está nos versículos 5 e 6. Né? O versículo 5 diz o seguinte: alguém poderia dizer, mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a verem como Deus é justo? Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar?
né? Estou seguindo o ponto de vista humano, né? Como as pessoas pensando de que forma? Bom, Deus é justo e tem a sua palavra, suas promessas, sua justiça. Então, se eu estou errando, se eu estou pecando, é uma oportunidade de revelar a glória e a justiça de Deus. Por quê? Se ninguém pecar, se todo mundo for bonzinho, todo mundo obedecer a palavra de Deus, então Deus não vai ter que julgar ninguém. E ele não vai assim então aparecer como um Deus justo e glorioso. Então, se eu estou errando, eu estou pecando, e esse meu pecado, esse meu erro está revelando, né, a justiça de Deus, está revelando a glória de Deus, como Deus é bom e é justo, eu não estou, na verdade, ajudando a Deus? E se eu estou ajudando a Deus, eu vou ser condenado? Né? Será que meu pecado não cumpre um bom propósito? Então, Paulo vem expor essa objeção, né? Ele tem certeza que muitos judeus pensariam dessa forma. Então, se a nossa injustiça, se o nosso pecado contribui para a glória de Deus, Deus deveria ficar contente conosco, segundo essa mente, né, humana, e ser agradecido ao pecador por ajudar a ressaltar sua glória. Na verdade, poderíamos até perguntar: quando Deus nos castiga por pecar, ele está sendo injusto, né? Por que Deus nos castiga quando pecamos, quando erramos? Isso não é uma injustiça? Uma vez que através do meu pecado, né, contribui para a glória dele, para ele ser revelado, pela sua justiça ser revelada. Então, olha só, né, a que ponto Paulo chega, a que ponto que ele conhecia a mente do judeu e e o judeu iria pensar dessa forma, né? Eu sou pecador, está me dizendo que eu sou pecador, mas meu pecado não revela a glória de Deus, a justiça de Deus, e por isso então eu não estou ajudando a Deus, né? Então a ideia lógica daquele que está perguntando, né, fazendo esse questionamento em sua cabeça, é um grande sim, que Deus seria injusto, né? Deus é muito injusto. Pois nós estamos o quê? Cooperando para salientar a sua glória. E ele nos castiga, né? Então Deus é injusto. Interessante que Paulo constrói a sentença de tal maneira que se espera uma resposta não. Paulo, em reverência, não quer colocar no papel a ideia de um Deus injusto. Falo como homem, ele diz. Desculpe estes argumentos humanos, né? Então Paulo está deixando bem claro aqui, anterior ao versículo 5 que nós lemos, né? Quando ele faz esse questionamento, essa pergunta, né? Mas se o meu pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a verem como Deus é justo, não é uma injustiça, então, Deus nos castigar? Ele põe lá, ó, eu estou seguindo um ponto de vista humano, né? Pensando dessa forma, ok? Então, Paulo vem logo em seguida, no versículo 6, né, e responde essa questão, né? Será que Deus está sendo injusto? Aí, claro que não, ok? Claro que Deus não é injusto. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo, ok? Quem que vai julgar o mundo? Quem que vai julgar todas as vidas? Quem que vai julgar todas as pessoas? Deus. E Deus é o justo juiz. Deus tem conhecimento, sabedoria para julgar a todos, né? Então, se Deus não é justo, como ele vai julgar? Se Deus não usar a sua ira, como que ele julgará? Se Deus não pune o judeu e também não pune o gentil, como ele julgará o mundo? Né? Se Deus é uma pessoa muito boa, muito bonzinho, e ele é amor, e ele não vai castigar, ele não vai punir ninguém. Então, para que o julgamento? Ok? Então, Paulo, ele queria deixar bem claro, né, principalmente para os judeus, que Deus é um Deus justo, né? Apesar do nosso pecado ressaltar a glória e a justiça dele, ele é um Deus justo em nos castigar. Mas, né, com todos esses argumentos, Paulo vem e coloca mais um.
a quarta objeção, que aparece nos versículos 7 e 8. O versículo 7 diz o seguinte: alguém poderia argumentar ainda, mas por que Deus me condena como pecador se minha mentira ressalta sua verdade e lhe traz mais glória? Né? Ele vem complementando o que ele já vem dizendo sobre o pecado, sobre eu ser injusto, sobre o castigo de Deus sobre minha vida. Né? Então ele vem complementando aqui. Mas por que Deus me condena como pecador se minha mentira ressalta a sua verdade e lhe traz mais glória? Né? Se eu estou ajudando a Deus. Aqui aparece então a mesma ideia de que é bom pecar para dar a Deus oportunidade de mostrar sua graça e glória. Notamos que Paulo não procura responder a esta objeção. É absurda, né? Esse tipo de pergunta que a mente humana pode vir a pensar e vir a fazer para si mesma ou para outras pessoas é algo absurdo, né? Quer dizer, a minha mentira ela vai ressaltar a verdade de Deus. E, e eu ressaltando, né, a verdade de Deus, eu ajudando, mostrando a glória de Deus, ele vem e me condena, né? Então, quer dizer, quem faz esse tipo de pergunta ou que pensa dessa forma, pode falar qualquer outra coisa tola, né? Qualquer outra tolice. Então não existe nem como argumentar sobre isso, ok? Mas no versículo 8, Paulo diz o seguinte: e alguns até nos difamam, afirmando o que dizemos. Quanto mais pecarmos, melhor, né? Então Paulo estava trazendo um ensinamento, e aí algumas pessoas poderiam estar pensando dessa forma. Quanto mais pecarmos, melhor. Por quê? Porque quanto mais eu peco, quanto mais eu erro, mais a justiça de Deus virá sobre minha vida e mais Deus será revelado como um justo juiz, né? Aquele que vai o quê? Me castigar. Então, as minhas mentiras, os meus pecados vão fazer Deus ser revelado, sobressair, ok? Mas imagina, né? Quanto mais eu pecar, melhor para poder revelar a Deus? De forma nenhuma, né? Quem diz essas coisas merece o quê? Condenação, ok? Então Paulo não diz claramente, mas ele está sendo o quê? Atacado e caluniado por alguns, dizendo que ele está ensinando a prática do mal. É uma mentira, né? Hoje, quando ensinamos predestinação, né? O que é predestinação? E Deus escolheu os seus e os predestinou, os salvou. Muitos de nós também somos mal entendidos dessa maneira. Então, da mesma maneira que Paulo estava ensinando aos judeus que todos eram pecadores e que todos mereciam a ira de Deus, da mesma forma, hoje em dia, muitas pessoas nos condenam pelos ensinamentos que nós trazemos. Mais tarde, né, nós vamos ver aí no capítulo 6 de Romanos, que Paulo levanta o assunto novamente e responde a essas objeções com maior profundidade. Mas antes, né, ele encerra o seu argumento provando pelas escrituras, pela palavra de Deus, que o homem é pecador e totalmente depravado, e que o judeu não é nenhuma exceção, está no mesmo cesto que os gentios, ok? Então, é o que nós vamos ver agora, né? No versículo 9 de Romanos 3, que ninguém realmente é justo. Então, Paulo vem aqui encerrar o seu raciocínio, né? Versículo 9 diz o seguinte: Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Estamos debaixo do poder do pecado, judeus e gentios, ok? Então, John Stott, né, no seu comentário sobre Romanos, diz o seguinte sobre esse texto: é hora de encerrar o raciocínio e concluir o caso. Né? Mas como fazer isso? Então, nós vimos que na sua, como se fosse uma galeria de artes, Paulo foi exibindo os quadros, né, pintando um por um
e mostrando o que ele queria mostrar até chegar nessa conclusão, que todos somos injustos, né? Então, primeiro lá no capítulo 1, né, dos versículos 18 a 32, Paulo mostra o quê? A escandalosa depravação de grande parte do mundo gentílico da época, né? Onde ele fala sobre pecados horríveis, né? Onde ele fala sobre que o homem deixou de usar os meios naturais, as mulheres deixou de usar os meios naturais, se inflamaram homem com homem, mulher com mulher, pessoas que obscureceram a mente por esquecer, por deixar Deus de lado, fizeram pecados terríveis e assim por diante, né? E depois Paulo vem falar o que no capítulo 2, no início do capítulo 2, sobre a justiça hipócrita de quem? Dos moralistas, né? Daqueles que leram tudo aquilo que Paulo definiu no capítulo 1 e falaram: não, mas eu não sou assim, né? Eu não mereço o pecado, desculpa, eu não mereço a ira de Deus, o julgamento de Deus, porque eu não faço nada disso. E Paulo apresentou no capítulo 1, né? Aquelas depravações escandalosas. Então Paulo vem mostrar aos hipócritas moralistas, né, que eles também eram pecadores. E, por fim, né, Paulo vem mostrar a arrogância do povo judeu, que é marcada pela anomalia do quê? De gabar-se na lei de Deus, né? Mas ao mesmo tempo que eles se gabam que eles têm a lei de Deus, que eles têm a circuncisão, que eles têm a palavra, que eles têm as promessas, eles não conseguem cumprir essas promessas. Desculpa, essa palavra, a lei, né? Não consegue cumprir toda a lei de Deus. Então, Paulo vem mostrar que apesar de eles terem a lei, eles não conseguem cumprir elas. Então, eles acabam sendo também alvos da ira de Deus, né? E aí, no final de tudo, no versículo 9, como nós podemos ver, né? Depois das objeções dos judeus respondidas, Paulo traz a juízo toda a raça humana, sem exceção, ok? Então todos estamos condenados sem exceção, né? E aí, algumas perguntas finais, né? Você notou que Paulo faz a mesma pergunta nos versos 1 e depois no versículo 9 de Romanos 3? No versículo 1, Paulo começa assim: que vantagem há então em ser judeu? Ele mesmo responde no versículo 2, né? Muita, em todos os sentidos. Então ele diz aqui que os judeus têm sim algumas vantagens. Aí no versículo 9, ele vem e pergunta de novo: estamos, nós, judeus, em posição de vantagem sobre os gentios? Aí ele mesmo responde: não. Né? Então, por que duas respostas que aparentemente são contraditórias, né? Lá no 1 e no 2 ele fala que eles têm sim algumas vantagens e no 9 ele diz que não tem, né? Por quê essa diferença? Como podemos conciliar essas duas perguntas? Não é algo tão difícil, né? Mas quando nós iniciarmos a próxima lição, né, a aula 11, nós vamos ver uma explicação por que que ele faz essas duas perguntas e por que elas têm respostas diferentes. Ok, pessoal? Bom, nossa aula fica por aqui. Venho pedir mais uma vez perdão aí da minha voz, né, da minha garganta. Mas enfim, o tempo tá meio seco, né? Eu tô saindo de uma gripe aí. Mas vamos seguir em frente. Espero que as próximas aulas minha garganta esteja melhor aí, para ensinar a palavra do Senhor. Então vamos estar orando para finalizar. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse tempo contigo, Pai, na tua presença, na tua palavra. Muito obrigado pelos ensinamentos. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra realmente nos ensina a sermos pessoas, Pai, mais próximas de ti, Senhor. Ter mais comunhão contigo, Pai. Saber quem realmente nós somos e quanto nós precisamos, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor e do teu perdão, Pai. Que essa palavra, Senhor, possa chegar a muitas e muitas vidas, Senhor. Que nós possamos fazer nosso papel, Senhor, como evangelistas, como missionários, pregando e compartilhando a sua palavra, Deus, em todos os dias da nossa vida, em todos os momentos que houver oportunidade.
Que o Senhor continue nos abençoando, nos dê uma semana na tua presença, continue nos livrando de todo mal, Senhor. E, enfim, Pai, nos guardando para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, Senhor. Muito obrigado por tudo. É que nós te agradecemos e lhe pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal? Muito obrigado. Se você gostou da aula, né? Foi interessante para você, foi um ensinamento. Então não esquece de curtir aí o vídeo e compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Gospeltech 316, ok? Um grande abraço para todos e até a semana que vem, se assim Deus nos permitir.